Bom dia, gente, mais uma aulinha de ciências. Espero que essa seja a última aula por aqui, né? Que já próxima aula já estejamos na escola, né? Para matar a saudade. Então vamos lá. Peguem o livro de vocês, módulo 3, página 222. Vamos continuar aí falando sobre misturas. A água como solvente. No ano de 2010, um grande vazamento de petróleo ocorreu no mar próximo ao México e aos Estados Unidos, formando uma grande mancha sobre a água, como mostra a imagem ao lado. Então tá aí, ó, o mar, e isso laranja aí, todos esses pedaços laranja aí são manchas de óleo, né? São petróleo que vazou, né? E poluiu aí as águas. Por que se formou essa camada de óleo sobre a água? O que é que vocês acham? Porque parte do petróleo, né, ou o petróleo todo, não se dissolveu na água, não se misturou com a água, né? Então, isso aí também é uma coisa boa, né? Que eles conseguem recolher esse óleo aí, esse petróleo. Esse vazamento aí aconteceu em 2010. A água é capaz de dissolver diversos componentes sólidos, líquidos e gasosos. Por isso, ele é chamado solvente universal. Então, por que a água é um solvente universal? Porque ele é capaz de dissolver, né, coisas líquidas, sólidas e gasosas. No entanto, alguns componentes não se dissolvem na água, né? Então eles não se misturam com a água. Tem certas coisas, como ele mostra aí, né, o petróleo. Ele mostra mais, ó, na figura A. Ao misturar o óleo vegetal e água em um copo, formam-se duas camadas, a de óleo e a de água. Isso ocorre porque o óleo vegetal não se dissolve na água, ou seja, é um componente insolúvel em água. Então, o que não consegue se misturar, o que não consegue se dissolver na água, ele é chamado de insolúvel. Na figura B, ao misturar sal de cozinha e água em um copo, não é possível identificar visualmente o sal. Isso ocorre porque o sal se dissolve completamente na água, ou seja, é um componente solúvel em água. Então, se você quiser realmente testar, né, você bota aí, pega um copo de vidro na sua casa, ou um copo transparente, né? E coloca um pouquinho de água e um pouquinho de óleo, né? O óleo de cozinha, você vai ver que ele não vai conseguir se misturar. E se você pegar um copo com água e colocar sal, né? Você mexer, você não vai ver o sal, né? Porque o sal vai se dissolver, ele vai se desmanchar dentro da água, certo? Então, se você quiser fazer essa experiência, claro que com a mãe do lado, né? Porque tudo que a gente vai fazer na cozinha tem que ter um adulto perto. 6. Classifica as misturas mostradas nas fotos acima em heterogênea ou homogênea. Então, na figura A, ela é heterogênea. Por que ela é heterogênea? Porque eu posso identificar os componentes, eu posso identificar o que é que tem dentro, certo? E na figura B, ela é homogênea, porque eu não consigo identificar visualmente, olhando, eu não consigo identificar o que é que tem dentro, né? Se você chegar com a mistura já pronta pra mim, né, essa de água com sal, já tá pronta ali, você chegar pra mim, eu não vou saber o que é que tem dentro, né? Eu vou achar que é só água. Então, ela é homogênea, certo? Heterogênea, eu consigo ver o que é que tem dentro. E heterogênea, e homogênea, eu não consigo ver o que é que tem dentro, certo? Aprendemos isso na aula passada. Então, você vai fazer aí a página 223 e 224, que a gente volta já com a resposta. Façam aí, bem fácil. Забуду имя любимое мое, твое имя любимое мое. Pronto? Então, recapitulando aí, né,
Nessa aula de hoje a gente aprendeu sobre o solvente universal, que é a água, né? A água é um componente universal que ela dissolve componentes sólidos, líquidos e gasosos. A gente viu aí também o exemplo, né, da água com o petróleo, né? Que essas manchas aí no mar são constantes, né? É um problema ambiental, certo? Falando mais aí sobre o petróleo, tem componentes no petróleo que são solúveis, que eles se desmancham na água. Mas tem componentes que não são, né? São insolúveis. Então, mas os insolúveis, né, ficam aí boiando. Né? Então, os insolúveis são aqueles que não se misturam com a água, certo? Como o petróleo, como o óleo. Então, ele não se mistura na água. Então, são insolúveis. E os solúveis são aqueles que se dissolvem, né? Se misturam com a água, certo? Ele também falou aí sobre heterogêneo e homogêneo. Então, heterogêneo é o que eu posso identificar e o homogêneo não posso identificar, né? Então, agora vamos corrigir. Página 223. Relacione cada uma das misturas a seguir àquela que apresenta um componente em comum. Para isso, pinte os quadrinhos com as respectivas cores. Então, o que tivesse os componentes igual ao do pão, você ia pintar de verde, igual ao do balão, você ia pintar de vermelho, e igual ao chá, né, a xícara de chá, você ia pintar de amarelo. Então, aí a xícara de café, você ia pintar de amarelo, né, que é líquido, né? A borracha, você ia pintar de vermelho, porque o balão também é borracha, né? Então, você ia pintar de vermelho. E o bolo, que é massa, né? O bolo, você ia pintar de verde, que é igual ao pão, que também é massa, certo? Então, amarelo, vermelho e verde, certo? Escreva um componente comum às misturas identificadas com a mesma cor. Em seguida, escreva outro exemplo de mistura para cada componente listado. Então, o componente comum aí do verde, né, que é a massa. Componente comum, a farinha de trigo, o ovo, o sal, né? E com esse mesmo componente aí eu posso fazer outro tipo de massa, né? Eu posso fazer um macarrão, né? Então, os componentes comuns que ele pede aí, né? No vermelho, né, qual é o componente comum aí? A borracha, né? Que eu falei, a borracha é o componente comum entre as duas. O que é que eu posso fazer? Outro exemplo, posso fazer uma capa de chuva, posso fazer uma bota, né? Aquelas botas de plástico para chuva. Então, você ia colocar qualquer objeto, qualquer coisa que fosse feita com a borracha, certo? Um pneu, né? O pneu que é feito com borracha. Que mais? De amarelo, o chá, a água, o açúcar, né? Feita com o chá. Ou adoçante, né? Outra coisa que eu posso fazer com essas mesmas coisas, suco, né? Eu vou usar água, vou usar o açúcar, né? Pra fazer meu suco. Ou adoçante, né? Se eu tiver light. Certo? Então, os componentes comuns do verde, farinha, ovos e sal. Outra coisa que eu posso fazer, uma massa de macarrão, né? O vermelho, que é a borracha, eu posso fazer uma luva de borracha, eu posso fazer uma capa de chuva, eu posso fazer uma bota, né, de chuva. O de amarelo, que é a água e o açúcar, né? Eu posso fazer um suco, certo? Então, esses exemplos aí você vai colocar o que você quiser, tá? Não precisa ser igual ao meu. Página 224. 2. A mistura mostrada na fotografia ao lado é utilizada para combater a desidratação do corpo humano em casos de vômito e diarreia, por exemplo. Essa mistura é produzida adicionando 2 medidas de açúcar e 1 medida de sal em 200 mililitros de água filtrada ou fervida, né? Que a gente chama de soro, né? Soro caseiro. Quais os componentes dessa mistura? Água, sal e açúcar.
A mistura citada é do tipo homogênea ou heterogênea? Homogênea, né? Eu não consigo ver o que é que tem dentro da água, né? Eu vou botar o sal e o açúcar, depois que eu misturo, eu não sei mais o que é que tem dentro. Então, ela é homogênea, certo? Decifre o código e descubra o nome dessa mistura. Então, acabei de falar, né? Soro caseiro. Então, em cima tem soro e embaixo é caseiro. 3. Observe a foto ao lado. A salada de frutas pode ser considerada uma mistura? Sim, estou misturando várias coisas, não estou? Então, é uma mistura. Justifique. Ela é formada de diferentes frutas. Então, ela é uma mistura. Ela é formada por várias frutas, vários tipos de frutas. B. Caso sua resposta ao item A tenha sido afirmativa, foi, né? Essa mistura é homogênea ou heterogênea? Ela é heterogênea, porque eu consigo visualizar todas as frutas que tem nela. Então, homogênea eu não consigo identificar e heterogênea eu consigo identificar. Então, o meu soro caseiro é homogêneo, que eu não consigo identificar o que tem dentro. Mas a minha salada de fruta, ela é heterogênea, porque eu consigo ver as frutas que tem nela, certo? Então, beijinhos e até a próxima aula.